Olá, hoje eu vou falar sobre Amós 7, que fala sobre a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. E o texto inicia dizendo: Isso me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao subir do rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de tudo a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Aqui, na primeira parte do texto, no capítulo 7, mostra que Amós, ele anuncia a Israel que Deus o fez ver a formação de um enxame de gafanhotos que viria e devoraria as ervas, as plantas em Israel. Toda a vegetação nova, ainda no tempo em que essa se dava em formação dos brotos. Na última colheita, que é a colheita seródia, que seria feita pelos agricultores após já terem realizado as colheitas que diziam respeito ao valor pago ao rei para a manutenção do reino, dos animais, de tudo aquilo que precisava fazer o reino a ter um bom andamento, além de as benécias dos nobres e de todo o povo. E essa parte da seródia, na verdade, era o que alimentava o povo em geral, vamos assim dizer, o povão de Israel. Ou seja, na colheita que seria para suprir as necessidades do povo comum e de seus rebanhos, é nela que os gafanhotos atacariam. E após ter esta visão, Amós, então, ele toma uma postura de interceder em favor da descendência de Jacó, que é uma das menores tribos que tinha ali junto a Israel. E ele expõe para Deus a pequenez daquele povo, daqueles simples, as necessidades deles. E ao ouvir a intercessão de Amós pelo povo, Deus então ele decide mudar o seu plano de destruir a vegetação de Israel. Quando fala arrependeu-se Deus, não significa de arrepender de por que eu vou fazer isso? Não. Significa que Deus, ele ouviu a súplica porque alguém se pôs em clamor, em intercessão por aquele povo. Então, uma vez que alguém clamou por aquele povo, Deus arrependeu no sentido de vai dar mais uma chance para que aquele povo se conserte, porque houve um intercessor no meio deles, buscando arrependimento. Afinal de contas, ele não iria tratar apenas o povo comum de Israel. Haja vista que o pecado estava no povo todo, desde os nobres até os mais simples. Quanto à expressão, o Senhor se arrependeu disso, eu quero deixar bem firmado que a palavra arrependimento não significa que Deus deixaria de criar os gafanhotos para destruírem a colheita, porque ele voltou atrás naquilo que ele disse. A palavra arrependeu tem a ver com a intercessão que foi feita por Amós a Deus a favor do povo. Tem a ver com a postura de submissão de Amós à soberania de Deus e clamor por misericórdia. Isso mostra que um coração rendido a Deus é capaz de mudar as coisas. E o texto continua: Isso me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a justiça. Ele consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó?
pois ele é pequeno e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Nessa segunda visão que Amós teve, após ter intercedido uma primeira vez pelo povo de Israel e Deus ter mudado a sua ação, nessa segunda vez Deus mostrou para ele que traria sobre o povo um fogo consumidor, que além de destruir tudo, seria inclusive capaz de fazer secar as águas dos rios e as águas mais profundas que estavam por ali pela região, acabando assim com a possibilidade de vida de toda a herança do Senhor, o povo de Israel. E diante disso, mais uma vez Amós se põe a interceder pelo israelita, dessa vez clamando para que Deus não fizesse isso, que cessasse o juízo dele sobre o povo através do fogo. Então, mais uma vez, Deus ouviu a intercessão de Amós por este povo de Israel e decidiu mudar, mais uma vez, a forma com que ele julgará Israel. E o texto continua: mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Nessa parte do texto, Amós descreve que agora a estratégia de juízo e de punição traçado por Deus contra o povo de Israel, ele tem um limite de ação e de comportamentos que foram praticados pelo povo de Israel. Isso é identificado quando Amós descreve que ele viu um fio com um prumo nas mãos, que o fio de prumo é quando se está construindo um muro, aí para saber se o tijolo está enfileirado certinho e a parede não vai ficar torta, vem um fio, às vezes com uma pedra, às vezes com uma espécie de peãozinho ali, em que o fio tem que estar reto. Se o fio demonstrar qualquer tipo de tortuosidade, significa que o muro não está bom. Então, Deus vai usar esse fio de prumo nas suas mãos para poder colocar ali no meio do povo de Israel, para determinar como é que estava o nível de devoção e o cumprimento das exigências que estavam estipuladas no estatuto firmado na aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, com Israel. Assim, tudo aquilo que estivesse em falha ou estivesse em excesso entre o povo seria destruído por Deus, pondo fim, inclusive, aos santuários, onde, além de prestar cultos a Deus, cultos que às vezes eram vazios, porque eles não passavam de rituais, eles usavam também como adoração a outros deuses. Eram lugares tidos por profanados. E sobre esses responsáveis por conduzir o povo no caminho reto e de santidade a Deus. Então aqui mostra que não haveria compaixão de Deus com o povo, uma vez que o prumo não se mostrasse certinho. Ele não aceitaria que nada ou ninguém viesse a ocupar o seu lugar. Tanto que neste ponto não houve como Amós
interceder mais a Deus em favor do povo, uma vez que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus no momento do julgamento. E assim ocorreria o fim do reinado de Jeroboão, uma vez que ele não zelou pelo comportamento do povo. E o capítulo continua, e nessa continuação, Amós, ele é acusado como conspirador, e o texto diz: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza, mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Quando fala que Amós é acusado como conspirador, por se dizer profeta, é porque naquela época o profeta era tido como uma profissão. Ele era tido como um funcionário do rei. Ele recebia salário para exercer a atividade de profeta. Para advertir o rei, como é que ele deveria conduzir o povo, para chamar a atenção nos momentos que necessitava e principalmente para fazer a intermediação, a ligação de conversa de Deus com os homens. E Amazias achou que Amós estava usando esse título de profeta para entregar as suas visões, as palavras que o Senhor dava. Só que Amós não era profeta de profissão. Amós, a profissão dele era ser boieiro, que é como se fosse um pastor de ovelhas, só que era um pastor de bois. E além disso, ele era um agricultor que manuseava as plantações de sicômoros, que é uma espécie de figo em que ele deve ser cortado para ter uma docilidade mais apurada. É um figo especial. Então, Amós, a atividade principal dele era cuidar de ovelhas, bois e da agricultura do sicômoro, que é o figo que tinha um atrativo especial. E quando Amazias, que era o profeta de Betel, ele vem, é porque ele acha que ali surgiu um concorrente, porque ele se julgava o cuidador da casa de Deus, sendo que, na verdade, ele mesmo expõe que a casa que ele estava cuidando não era necessariamente de Deus, mas era a casa considerada de Deus, mas para o rei Jeroboão, o rei de Israel, está ali para adorar a Deus junto com os nobres. Era para poder ele manter o templo do reino. Tudo isso visando apenas os seus benefícios. E
isso mostra uma certa inveja, porque Deus dava visões a Amós, mas não dava a ele. Então, quando ele Amazias comparece diante do rei Jeroboão, rei de Israel, para denunciar as visões e as palavras que Amós estava pregoando entre o povo, não era visando tirar o medo do povo ou resolver aquela situação, era simplesmente visando interesse próprio. E Amazias chega a ponto de chamar a atenção de Amós como vidente e intimidá-lo para que ele volte para sua cidade, para Judá, para ali ele manifestar as suas obras. E foi então, nesse momento, que Amós rebate a fala de Amazias, falando que ele não era profeta de profissão, que ele estava no seu trabalho de boieiro e olhando a plantação de sicômoros, quando Deus o mandou ir até Israel para entregar a sua palavra. E a segunda coisa que ele mostra é que ele não tinha interesse em ver o mal daquela nação, uma vez que aquele povo era o povo da herança do Senhor. E depois dessa explicação, Amós ainda entrega uma palavra a Amazias, que veio da parte do Senhor, dizendo que ali ele pensava que governava, mas que o Senhor trataria inclusive com ele, que a esposa dele, ela se daria à prostituição naquela cidade, ela se entregaria a uma vida promíscua. Tirando isso, os seus filhos e filhas, esses morreriam ao fio da espada. E o pior de tudo é que no final ele também morreria, mas o seu corpo cairia numa terra apodrecida, ou seja, ele morreria e não teria um lugar onde o seu corpo fosse sepultado. Fora isso, ainda as suas terras, os seus bens seriam repartidos entre pessoas estranhas, pessoas que nada tinham a ver com aquela família. Tudo isso porque ele se levantou contra Amós, que estava exercendo um papel de profeta. E é assim que Israel seria levado cativo para o exílio, por andar fora dos planos de Deus. A mensagem principal aqui desse texto é que Deus, ele mostra, antes de agir com alguém, o que é que ele vai fazer. Isso é para dar uma oportunidade da pessoa se arrepender do mal que ela está cometendo e voltar os seus olhos para o caminho correto e pedir perdão a Deus e se endireitar na vida. Mas se a pessoa não endireitar, aquilo vai se cumprir. No entanto, o povo ainda não se endireitou, mas ele encontrou alguém que se pôs na brecha a interceder, a clamar por ele. E o Senhor ouviu esse profeta, ouviu Amós, a intercessão dele, e evitou que os gafanhotos devorassem as plantações, que iriam atingir principalmente as pessoas mais simples e menos afortunadas. Depois o Senhor ouviu quando falou que ia destruir com fogo. Ele ouviu a intercessão de Amós e substituiu, diz que não iria mais destruir daquela forma. Por fim, o Senhor decidiu que ia usar o plumo. Com o plumo, cada um seria punido na medida do seu próprio erro. Essa é a mensagem que Amós deixa sobre o povo de Israel. E fora essa parte, mostra que há pessoas que de início parecem se preocupar com as coisas do Senhor, a zelarem pelo bem da casa do Senhor e querer que pessoas que profetizam o mal sejam tolhidas, sejam espantadas
de onde elas estão exercendo o seu ministério. Mas isso não é porque elas são reconhecidas como interpretadora de que aquele homem está mentindo, mas porque para ele não é vantajoso, uma vez que, além dele perder o seu lugar como profeta principal e profissional da cidade, ele ainda viu que as palavras eram duras e atingiriam inclusive a ele, porque não tem cuidado do povo, de andar conforme a aliança que o Senhor firmou com Israel. Mas acontece que o Senhor não aceita desaforo de ninguém e tratou justamente com Amazias. E assim Deus trata conosco, porque o que importa ao Senhor é que a sua palavra seja obedecida, é que a sua palavra seja cumprida, independente de quem quer que a ouça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que essa palavra possa ficar no seu coração. Eu espero vocês para Amós 8. E, se possível, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim.